Olá, tudo bem? Eu quero deixar para vocês um vídeo aqui de reflexão e um documentário muito completo de tudo que eu queria dizer sobre o sistema financeiro e o sistema previdenciário aqui do Brasil. E a Cacá Furlan, da área Bitcoin, fez muito bem isso e eu quero deixar os créditos aqui para ela. Cacá Furlan, do área Bitcoin, que fez um resumo lindo, um documentário maravilhoso que eu quero deixar para vocês assistirem aqui e prestarem atenção muito no que está acontecendo na nossa previdência privada, na nossa previdência do governo, enfim, aquilo que você acha que é um benefício para você, e eu te convido a repensar, ok? Tire suas conclusões após assistir esse vídeo. Assista até o final, vale muito a pena, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Você já ouviu falar que o INSS é uma pirâmide? Em uma pirâmide, os novos participantes pagam os benefícios para os mais antigos. É justamente assim que funciona o sistema previdenciário brasileiro. Os mais jovens pagam os benefícios dos mais velhos já aposentados. A estrutura é de pirâmide e, como uma pirâmide, é totalmente insustentável. É por isso que a maioria das pessoas nunca vai se aposentar, porque mesmo recebendo o benefício governamental, elas precisam continuar trabalhando após a aposentadoria oficial, pois o valor desse benefício ele não cobre mais nem o mínimo necessário para sobreviver. Hoje, essa é a realidade da maioria. A pessoa trabalha a vida toda contando com a aposentadoria e quando chega a vez dela, ou postergam a faixa etária, ou o valor não cobre mais os custos de alimentação, moradia e saúde. Isso acontece por dois fatores: mudanças demográficas e inflação. Os trabalhadores ativos financiam a aposentadoria dos que já se aposentaram. Só que de 1980 para cá, o Brasil mudou e muito o perfil demográfico da população. Naquela época, eram 9,2 pessoas em idade ativa para cada idoso. Atualmente, são cerca de 4 pessoas, mas até 2060 a previsão é de que chegue a 1,6 pessoas ativas para cada aposentado. Isso não está acontecendo só no Brasil, é no mundo inteiro. A população está envelhecendo e a curva demográfica está mudando. O número de jovens está diminuindo e o número de idosos aumentando, ou seja, vai ter cada vez menos jovens ativos para bancar a aposentadoria dos aposentados. Outro fator é que a expectativa de vida vem aumentando e acaba secando os caixas destinados à aposentadoria. Em 1940, um homem de 60 anos tinha, em média, mais 13 anos de vida pela frente, enquanto em 2020 essa expectativa aumentou para 21 anos. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade diminuiu. Em 1960, cada mulher tinha, em média, 6,3 filhos, número que caiu para 1,5 em 2020. Ou seja, de um jeito ou de outro, esse sistema não vai ser o suficiente para te bancar na aposentadoria. Se as regras de aposentadorias e pensões não mudarem, em 2040 a idade mínima para que os brasileiros se aposentem vai ser de 72 anos. E em 2060, no ano de 2060, vai ser de 78 anos. Um estudo recente demonstrou que 73% dos brasileiros reduzem o padrão de vida na aposentadoria porque o benefício pelo INSS é insuficiente para manter as despesas básicas. Ou seja, você trabalha a vida toda esperando o benefício e quando chega a sua vez, o que você contribuiu não é o suficiente para manter o mesmo padrão de vida que você tinha antes. Isso sem contar que ainda sustenta filhos, sobrinhos e netos, que é tão comum hoje em dia, né? Mas calma que piora. Quando você se aposenta, recebe menos do que o salário de quando estava em exercício. Cerca de 69% do seu último salário. E dependendo da sua faixa salarial e porcentagem, pode ser ainda menor. É por isso que muitos idosos seguem trabalhando mesmo depois de aposentados, porque o benefício virou apenas uma ajuda de custo e não é mais a garantia de velhice tranquila como se tinha no passado. Isso acontece porque, além do benefício ser achatado com impostos e medidas de austeridade, tudo fica mais caro ao longo do tempo e as suas contribuições não acompanham a perda de poder de compra e a elevação dos preços. Você é obrigado a contribuir com a Previdência para pagar quem está se aposentando agora e tem certeza que lá na frente, na sua vez, a situação vai estar muito pior do que no momento atual. Talvez até lá nem exista mais aposentadoria como é hoje, mas esse é o sistema e você foi obrigado a contribuir. É a clássica pirâmide financeira que beneficia os primeiros que entraram e os últimos amargam prejuízo até o esquema colapsar. Bom, mas então qual que é a alternativa, né? Vários países optam por um modelo de capitalização em que a própria pessoa poupa ou investe em uma aposentadoria privada. Vários educadores financeiros Fiat, economistas e Faria Limers
também usam desse argumento que é não dependa do governo, invista e garanta você mesmo o seu conforto daqui a algumas décadas, né? O que nesse ponto faz total sentido. Por exemplo, fundos de pensão e previdência privada são alguns aí dos produtos financeiros sugeridos para essa finalidade. Mas aí surge o segundo problema: a inflação. A inflação de preços generalizada tem corroído o poder de compra tanto de quem se aposentou via INSS, como de quem poupou, investiu e tem uma previdência privada. Essa reportagem aqui mostra que, nos últimos anos, os fundos de pensão e previdência mantêm cerca de 88% de alocação em renda fixa, 6,23% em renda variável, 4,40% em investimentos estruturados, 0,73% em investimento do exterior e 0,40% em imóveis. Como é um valor que o foco é para o futuro, né, e que não se tolera muito risco e volatilidade, é comum a maior parte da alocação ficar em ativos de renda fixa que rendem próximo do CDI ou da Selic e da inflação de preços do IPCA. Só que, como a gente já mostrou aqui no canal em vídeos anteriores, se você usar apenas a inflação de preços como base para medir a perda de poder de compra, você vai ser conduzido ao erro. Afinal, o Banco Central dilui o poder de compra do real muito mais rápido do que os indicadores metrificam. E faz isso imprimindo dinheiro, aumentando a quantidade de reais em circulação e desvalorizando constantemente o real com o passar dos anos. O real já perdeu 87% de poder de compra nesses 30 anos de existência e é um cubo de gelo como todas as outras nossas moedas do passado que também perderam valor com a impressão de dinheiro e a hiperinflação que veio depois. Esse efeito se chama inflação monetária. É ele que cria inflação de preços generalizada. O real perdeu 87% de poder de compra porque o Bacen imprimiu 6.000% mais reais desde 94, quando o real foi criado. Isso quer dizer que se você não compensar a destruição de valor do real, você vai estar aceitando ter a sua aposentadoria drenada. E mesmo que você tente se proteger comprando ativos financeiros de renda fixa e variável, eles não compensam esse efeito no longuíssimo prazo, que é o prazo da aposentadoria. Então observa nesse gráfico aqui como desde 2019 nenhuma classe de ativos superou a inflação monetária. Quanto o Banco Central destruiu o poder de compra do real, né? O M2 em apenas 5 anos aumentou 111%, mais que dobrou a quantidade de real circulante. Você teve o seu poder de compra dizimado se você não dobrou o seu salário nos últimos 5 anos. Se o valor que você deixou no INSS ou para a previdência privada não dobraram nesses 5 anos, você está sendo diluído e perdendo poder de compra. Observa também como nem os salários, nem o Ibovespa compensaram a inflação de preços, muito menos o M2, a inflação monetária, em vermelho. Os ativos de renda fixa, muito usados nas previdências privadas e fundos de pensão, não compensaram a inflação monetária, em vermelho, lá em cima da imagem. Ou seja, o seu eu do futuro perdeu o poder de compra tanto na aposentadoria via INSS, quanto na previdência privada. Se eu ampliar esse mesmo gráfico para mais tempo, em mais de 10 anos, a situação é ainda pior. Aportar apenas em ativos brasileiros é certeza de ter o seu poder de compra drenado com o passar dos anos. E é por isso que se você guarda dinheiro e investe para sua aposentadoria, se você não compensar o quanto o real perde de valor, você também vai chegar lá na frente com uma aposentadoria que é insuficiente para bancar os seus custos básicos daqui 20 ou 30 anos. E é por isso que Bitcoin tende a ser usado no mundo todo para se proteger das impressoras governamentais e vai ganhar espaço nos planos de aposentadoria. Isso porque Bitcoin é escasso, não permite criar mais moedas para além do que está programado no código do protocolo, não permite inflação monetária, é descentralizado, não permite que governo nenhum monopolize ou mude suas regras e não depende de bancos ou seguradoras para garantir que você vai ter acesso ao seu próprio dinheiro daqui a alguns anos. Bitcoin é peça-chave não só da sua aposentadoria, mas para qualquer pessoa que queira preservar valor e ter de fato liberdade financeira. Bitcoin tende a ser um ativo indispensável nos planos de aposentadoria daqui para frente, porque ele tem valorização acima do mercado. Enquanto ativos ligados às moedas cubos de gelo fiat têm juro real negativo, abaixo da inflação monetária, o Bitcoin tem tido mínimas cada vez maiores ao longo dos anos e é o melhor ativo do mundo desde que surgiu há 15 anos atrás. O Bitcoin tem batido inflação de preços e inflação monetária e eu vou te provar isso agora. Olha só essa imagem. Ela mostra Bitcoin na linha laranja desde 2020 e ali abaixo, na linha azul marinho, a renda fixa.
o Ibovespa está em verde e em vermelho está o ouro. Nenhum ativo bateu a inflação de preços em roxo e nem a inflação monetária em rosa, a não ser o Bitcoin. E não só nos últimos 5 anos, mas desde 2013. Nos últimos 11 anos, o Bitcoin também foi o único a compensar a inflação monetária e a distância é absurda com relação aos outros ativos. Bitcoin não só compensou a inflação, mas multiplicou o poder de compra exponencialmente de quem vem acumulando. Essa imagem aqui mostra a taxa composta de crescimento anual, o KGR, do Bitcoin, em comparação com outros ativos em vários períodos de tempo. Ele teve um retorno médio de 155% todos os anos durante os últimos 5 anos, enquanto o ouro teve um retorno médio de 7% todos os anos durante o mesmo período. Até o S&P, que é o índice que reflete as principais empresas norte-americanas, tem um crescimento inferior ao Bitcoin a cada ano que passa. Esses números consagram o Bitcoin como o ativo financeiro com o melhor desempenho da história. E vamos supor que ele desabe dessa média de valorização de 155% ao ano para 20% ao ano. Ainda assim, o Bitcoin seria melhor que todas as classes de ativos tradicionais juntas. Olha que doido isso, que maravilhoso, né? Isso os Faria Limers de fato não te contam. É por isso que Bitcoin vai revolucionar a forma como as pessoas poupam para a aposentadoria e para o futuro, porque ele tem o poder de empurrar para cima qualquer portfólio, mesmo para quem tem baixa exposição. E eu não estou dizendo aqui para você dar all-in, no Bitcoin, e largar o que você já tem de previdência privada e pública. Eu quero que você abra os olhos para esses dados, estude o Bitcoin e comece a repensar a sua estratégia. Já pensou em criar um caixa de Bitcoin independente de governos e seguradoras onde você acumula aos poucos? Esse pequeno acúmulo pode fazer total diferença para você lá na frente. E é aí que eu vou trazer mais dados para você. Nessa imagem aqui, criada pelo Rafael Zaguri, mostra como 1% de alocação em Bitcoin desde 2012 se tornou uma alocação de 93% em 10 anos. Bitcoin valoriza tanto ao longo do tempo que engole portfólios inteiros. Mesmo exposições super baixas, compensam e muito a baixa performance de outras classes de ativos quando comparadas com a inflação monetária. Bom, mas aí se você é um cético, você pode me perguntar, Cacá, mas o Bitcoin não vai mais valorizar tanto quanto valorizou até agora. E eu te respondo que Bitcoin tende a continuar valorizando porque o mundo inteiro tende a demandar cada vez mais por um sistema financeiro independente de políticos, que não pode ser corrompido e que qualquer pessoa pode ter acesso com soberania. A demanda por isso tende a ser cada vez maior na medida em que o sistema financeiro atual não proporciona nenhuma dessas coisas. E com a adoção vem também a valorização, É por isso que quanto antes você começar a estudar, logicamente que vai ser melhor. Bitcoin, inclusive, permite que você escolha onde você quer se aposentar. Como Bitcoin não é de nenhum país, você pode levar suas moedas com você e usufruir do que você acumulou durante a vida em algum lugar, em qualquer lugar, na verdade, do mundo, Você não precisa de banco, de gestora, de seguradora, de nada disso. É só comprar e guardar na sua carteira sem depender de terceiros metendo bedelho no seu próprio dinheiro. Vai dizer, se você deixa a grana parada no banco, eles já vêm te oferecer um monte de aplicação, que no fundo, na verdade, é para eles baterem metas, Já na hora de sacar do banco também é uma outra baita dificuldade. Você tem que dizer por que você quer sacar e o que você vai fazer com o seu próprio dinheiro. Olha só que desaforo, Com Bitcoin, não tem nada disso. Você pega e movimenta o seu valor ali em Bitcoin quando você quiser, de domingo a domingo, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Chega até a ser irônico, que esses dias atrás aí o Banco do Brasil anunciou que vai aceitar depósitos em Bitcoin na seguradora de previdência privada deles, O detalhe é que eles não determinam se o valor aportado vai ser mantido em Bitcoin no plano de previdência e nem se o resgate futuro também vai ser em Bitcoin. Porque geralmente o resgate é feito em fiat, em reais, o que sugere que você não vai ter de volta seu Bitcoin lá na frente quando você se aposentar. Ou seja, vão te pagar em cubo de gelo fiat e o Bitcoin provavelmente vai ficar com o banco. Só que Bitcoin foi feito para que você seja o seu próprio banco e entregar algo tão precioso de volta para os bancos é até um contrassenso. E essa história não é novidade, isso já está acontecendo no Japão, onde o maior fundo de pensão do mundo já está explorando aí como inserir Bitcoin nos seus fundos de aposentadoria. Bitcoin é volátil e isso pode assustar muita gente que está investindo, para aposentadoria. Mas se a gente parar para analisar a estabilidade da renda fixa e dos bancos, na verdade isso é uma grande ilusão. Você está constantemente perdendo valor porque eles não acompanham a desvalorização do real, como eu já falei no início desse vídeo. E quando você observa que mesmo com muita volatilidade, o Bitcoin tem valorizado numa média crescente no longo prazo, aí você se dá conta que arriscado mesmo é não ter Bitcoin. Afinal,
5 ou 10% em Bitcoin não aumenta a volatilidade total da carteira e ainda traz muito mais retorno do que os ativos tradicionais. Isso já foi provado por diversos estudos, inclusive o que eu mostrei aqui. E lembra que na aposentadoria tradicional as pessoas precisam continuar trabalhando para poder bancar os custos básicos? Bitcoin inverte essa lógica, porque continuar trabalhando com o passar dos anos vira uma escolha e não uma necessidade. Como você vê o valor acumulado multiplicar ao longo dos ciclos, você que decide quando parar ou não. Se você quiser, você pode se aposentar antes ou pode até seguir trabalhando, mas fazendo o que realmente ama. A ponto do trabalho não ser mais uma necessidade de sobrevivência, mas algo mais correlacionado com seu propósito de vida. E é por isso que Bitcoin pode tornar a aposentadoria obsoleta. A aposentadoria não vai ser mais um benefício insuficiente que a pessoa recebe para aproveitar os últimos anos da sua vida depois de contribuir por décadas. Bitcoin torna a aposentadoria obsoleta porque você acumula tanta riqueza ao longo da vida que é você quem decide a hora de parar ou se dedicar a apenas o que faz sentido para você. Ele proporciona recursos para manter suas necessidades quando os 60 a mais chegarem e por muito mais tempo que a aposentadoria convencional. Bitcoin pode ajudar a salvar muitas aposentadorias que, se dependesse do INSS, a maioria não teria de volta nem um terço do que aportou. Bitcoin pode sim fazer parte do plano de aposentadoria de qualquer pessoa. O que muda é a exposição, de acordo com a tolerância, a volatilidade de cada um e nível de consciência sobre o assunto. E é por isso que quando você contribui com o INSS, você contribui com o governo e não com o seu futuro. Já quando você contribui em uma previdência privada, você contribui com uma gestora e oferece a sua liquidez para ela. Mas, por outro lado, se você acumula Bitcoin e guarda na sua carteira, sem depender de terceiros, você está de fato contribuindo com o seu eu do futuro. Eu tenho certeza que lá na frente você vai aí se agradecer por ter começado hoje. Se você quer começar e quer aprender tudo sobre Bitcoin, como comprar, guardar para o futuro, como um ativo na sua carteira de aposentadoria, no Bitcoin Starter você aprende tudo isso e muito mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho certeza que o Bitcoin Starter vai te ajudar a traçar aí o futuro de uma maneira muito melhor, mais próspera e independente. Até a próxima e opt-out!